Olha, em uma época com tantos debates, tantas discussões acaloradas, uma das questões mais radicais que algumas pessoas levantam é sobre a própria legitimidade do Papa. Vamos mergulhar um pouco no que está por trás dessa ideia? E é essa a pergunta, né? A pergunta central, bem provocadora, que move todo o movimento sedevacantista. É uma questão que vai direto no coração da estrutura e da autoridade da Igreja Católica. Ok, para a gente conseguir entender a resposta da Igreja para essa crise, primeiro a gente precisa dar uma olhada no que exatamente os sedevacantistas estão afirmando. Então, o nome sedevacantismo vem direto do latim, sede vacante, que significa a cadeira vaga, o assento vazio. A ideia principal deles é que todos os papas eleitos depois da morte de Pio XII, lá em 1958, simplesmente não são papas de verdade. E, claro, uma afirmação dessas tem implicações teológicas gigantescas. E aqui a gente chega no ponto central, no coração da questão, pelo menos do ponto de vista católico. Como a citação deixa bem claro, negar a legitimidade do Papa é, em última instância, questionar a própria promessa que Cristo fez à sua Igreja. Vamos agora para o fundamento da resposta católica, que se baseia diretamente nas promessas feitas por Cristo lá nas Escrituras. Essa passagem é a base de tudo, né? É aqui que Cristo dá a Pedro uma autoridade única, a de ser a pedra, a fundação sobre a qual a igreja visível é construída. E junto vem a promessa: as forças do mal não vão destruir a igreja. E essa outra promessa vem para complementar a primeira. O ensinamento da Igreja entende que essa presença constante de Cristo não valia só para os apóstolos originais ali naquele momento, mas também para os sucessores deles ao longo de toda a história. E isso aqui é importante para mostrar que a crença na liderança de Roma não é uma invenção moderna, não é algo que surgiu do nada. Ela está lá desde os primeiros séculos do cristianismo, como a gente vê nos escritos dos padres da Igreja, que já reconheciam essa autoridade especial da sede de Pedro. Isso tudo nos leva a um conceito que, olha, é super importante, mas que muita gente entende errado. Um conceito central para o papel do Papa, a infalibilidade. Então, o ponto crucial é o seguinte: a infalibilidade é um dom do Espírito Santo. Não tem nada a ver com a perfeição pessoal do Papa, mas sim com uma proteção divina para garantir que a Igreja não se desvie em questões fundamentais de fé. É fundamental a gente esclarecer essas confusões. A infalibilidade não significa que o Papa é perfeito ou que não peca, claro que não. Não significa que ele nunca comete um erro na vida pessoal ou que tudo o que ele fala vira dogma. De jeito nenhum. É um carisma bem específico, usado em situações raríssimas para proteger a doutrina, não a pessoa do Papa. Ok, com esses fundamentos bem estabelecidos, agora a gente pode olhar de frente para a alegação sedevacantista e entender a resposta. A premissa central do sedevacantismo é basicamente essa. Eles olham para as crises, para as mudanças na igreja ao longo das últimas décadas e chegam à conclusão de que a verdadeira autoridade papal deve ter se perdido em algum ponto do caminho. E aqui está a refutação teológica, o passo a passo do raciocínio. Primeiro, Cristo prometeu que as portas do inferno, que os primeiros cristãos entendiam como as heresias, não venceriam a igreja. Segundo, se a igreja ficasse mais de meio século sem um papa legítimo e ensinando erros, isso significaria que as portas do inferno teriam vencido, certo? Portanto, a conclusão lógica é que a própria promessa de Cristo torna essa ideia de uma cadeira papal vazia por tanto tempo uma impossibilidade teológica. Agora, vamos adicionar um ponto bem importante aqui. É preciso explicar a diferença crucial entre criticar um papa e rejeitar formalmente a autoridade dele, o que a igreja chama de cisma. Criticar um papa não é um fenômeno novo ou, necessariamente, um ato de rebeldia. A própria história da igreja nos mostra muitos exemplos de debates e até de correções fraternas bem diretas. O caso mais famoso talvez seja este, de São Paulo corrigindo São Pedro publicamente. E o ponto mais importante aqui é que a correção foi sobre uma questão de disciplina, de pastoral, não sobre um ponto da doutrina da fé. Isso meio que estabelece um precedente para crítica legítima dentro da igreja. Este quadro resume bem a distinção. Uma coisa é você discordar de decisões pastorais, de ações políticas, ou até mesmo apontar falhas de um líder, mas fazendo isso dentro da comunhão da igreja. Outra coisa, bem diferente, é declarar que o líder não tem autoridade nenhuma, é romper com a própria instituição que Cristo estabeleceu. E aqui está, então, a conclusão do argumento católico.
O ato de declarar que a Sé está vaga não é visto como uma crítica, mas sim como uma ruptura, um cisma, porque, na prática, rejeita a estrutura fundamental da Igreja. E essa citação do catecismo nos lembra de uma verdade central. A Igreja é entendida como uma instituição divina, mas que é composta por seres humanos, pessoas falíveis. A santidade dela vem de Cristo, não da perfeição dos seus membros. E a gente termina com essa pergunta que fica para reflexão. Ela resume a tensão central no coração de todo esse debate e nos desafia a pensar mais a fundo sobre essa relação entre fé, instituição e a promessa que, para os católicos, é inabalável.